Você já ouviu falar do Cemitério Franco no Caminho de Santiago? E sobre o monumento La Pedraja? Já ouviu falar? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Olá, eu sou Henrique Aguiar, alguém que fez o Caminho de Santiago e se apaixonou por essa rota e gosta muito de conversar sobre esse assunto. Então vamos lá. Durante o Caminho de Santiago, a gente passa por muitas construções e muitos locais que mostram a história do Caminho de Santiago, a história dos peregrinos antigos e toda aquela história religiosa que a gente sabe muito bem do Caminho de Santiago. Mas alguns monumentos eles são mais modernos e contam um pouco da história daquela região da Espanha. E dois desses monumentos, desses locais, são o Cemitério Franco e o Monumento La Pedraja, que mostram um pouco do que foi aquela região da Espanha durante a ditadura de Francisco Franco. Então, assim, são duas passagens que muitas vezes a gente acaba passando e nem percebe onde está. Por exemplo, o Monumento da Pedraja eu particularmente não conhecia. Eu só tomei conhecimento que a gente estava andando e realmente se deparou com aquele monumento e eu comecei a ler as placas ali que eu fui entender do que se tratava. O Cemitério Franco, a gente simplesmente passou por ele e viu ali um cemitério, mas nada de chamar atenção. Mas aí quando eu cheguei, até para escrever o livro que logo estará saindo, eu comecei a ver, falar, essa é uma região importante. Tá? E comecei a estudar sobre o que era esse cemitério franco. Então, são dois locais, duas passagens interessantes do Caminho de Santiago, que muitas vezes o peregrino vai passar e nem vai perceber. Eu fiz aqui uma pequena apresentação só para mostrar alguma coisa desses dois locais aí que a gente passa durante a nossa peregrinação pela Rota Jacobea. Então, vamos lá. Então, o primeiro dele aqui é o Cemitério Franco, tá? Que a gente vai conversar, a gente vai mostrar. Então, ele está localizado entre Belorado e San Juan de Ortega. Então, tem uma subida, logo que a gente sai de Belorado, anda um pouco ali e tem uma grande subida. Então, na metade dessa subida para o final, a gente depara com o Cemitério Franco. É logo depois da cidade, agora não me recordo a cidade, mas é uma cidadezinha que a gente passa, Vila Franca de Oca, de Montes de Oca, esse é o nome da cidade, agora eu lembrei. Vila Franca de Montes de Oca. Logo que a gente sai da cidade, quando começa a pegar, não vou falar a parte rural, né? Que a cidade não é uma cidade, né? É um pequeno vilarejo. Quando a gente sai logo ali das construções, a gente já vê esse cemitério franco que fica logo na saída ali. Trata-se de uma cova coletiva da época da ditadura de Francisco Franco, né? Que foi um ditador que ele chefiou ali, ele comandou ali a Espanha de 39 até 75. Né? É um período conhecido como Espanha franquista ou ditadura franquista. Tá? E Francisco Franco ele governou a Espanha após a Guerra Civil Espanhola com o título de castelhano ou caudilho. Né? Após sua morte em 75, a Espanha tornou-se uma democracia. Então, essa é um pouco da história aí do Franco, né, do Francisco Franco. Esse cemitério foi estabelecido durante o regime do próprio Franco. Então, foi ele, durante o governo dele ali, que foi mandado fazer esse cemitério. Ele se tornou um local de sepultamento para soldados e simpatizantes do regime franquista. É interessante que a gente vai ver a dualidade. Esse cemitério Franco, ele é o cemitério para os simpatizantes do regime de Franco. E já o monumento La Pedraja é um monumento para aquelas pessoas que lutaram para acabar com a dinastia do Franco, com a ditadura de Francisco Franco. Então, é uma dualidade ali. O local tem gerado algumas controvérsias, pois representa uma parte dolorosa da história espanhola, especialmente para aqueles que foram perseguidos ou oprimidos durante a ditadura. Então, muito se questionou se é válido ou não que aquele cemitério continue ali, né? E tenha não vou falar glamour, né? Que tem essa história por trás dele. Então, isso é uma coisa que a Espanha, durante algum tempo, eles realmente discutiram sobre esse assunto. Tá? Mas muitos argumentam que é fundamental confrontar e discutir abertamente o legado do franquismo, enquanto outros defendem a preservação do cemitério como um local de memória. Eu particularmente, eu penso nisso, é um local de memória. Apagar a história não vai mudar o passado. Mais fácil você deixar ali, você entender o que aconteceu, do que você simplesmente apagar a história. Se você apagar a história, pode ser que daqui a pouco venha outro ditador e faça exatamente a mesma coisa, porque aquele passado foi apagado. Então, ele não tem que ser apagado, ele tem que ser entendido, estudado, para que não volte a acontecer. Então, se você apaga, ninguém mais lembra daquilo ali, não sabe mais nada do que aconteceu, a probabilidade que isso volte a acontecer
torna muito grande, porque as pessoas não simplesmente esqueceram aquilo dali. Então, eu acho que não é o caso. Você tem que preservar como local de memória. Então, todo mundo olhar aquilo ali, ó, a Espanha viveu de 39 a 75 uma ditadura e nós não queremos isso de volta. E esse cemitério aqui demonstra exatamente isso. Então, esse é o meu pensamento. Por isso que eu acho interessante que esse local seja preservado. Essa aqui é uma foto do local, né? Sinceramente, eu tirei essa foto, mas sem realmente saber do que se tratava, e depois, quando eu comecei a estudar para escrever o livro, eu comecei a ver e falei, caramba, eu tenho essa foto, uma foto bem parecida, a gente passa aqui pelo lado, mas eu realmente não tinha a noção do que era esse cemitério, a gente não consegue entrar, a entrada é no portãozinho aqui na lateral, não é na entrada principal, é uma entradinha bem lateral aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui, é bem nessa entradinha aqui, ó, né, que é a entrada ali do cemitério. A gente praticamente não entrou, até porque a gente estava uma subida meio pesada ali, a gente estava preocupado com outras coisas. E essa aqui é a localização dele, aqui é Vila Franca de Montes de Oca, e aqui, quando a gente, logo no sai da cidade, entra aqui na parte mais rural, o cemitério está bem nessa região aqui. Tá? Então, assim, é só uma história, mais uma história que a gente conhece aí do Caminho de Santiago, mostrando o quê? Que o caminho, ele tem toda a sua parte antiga, sua parte, vamos falar assim, mais histórica, né? E também tem a parte mais atual, onde mostra um pouco da história dessa região, que é uma região mais pobre aí da Espanha, mostra a força que teve nessa ditadura aí do Francisco Franco nessa região. Então, isso é bem interessante. E o outro monumento, outro local que a gente passa no caminho, esse aí já é mais fácil de ver, porque são placas ali, a gente vai ver nas fotos, então fica muito mais fácil você ter esse contato, porque não tem como, você está andando na estrada e você se depara com aquele monumento. Lógico, alguns, no tempo que eu fiquei lá, eu fiz até um vídeo, depois eu ver se consigo colocar o vídeo aqui do meu Instagram, tá? Assim, quando você passa ali, você tem que se deparar com aquele monumento. Lógico, muita gente passa, acha que é mais um monumento. E como a gente é descansado, eu dei uma olhada e resolvi ler as placas. Aí você consegue entender do que se trata. Que é o quê? É o monumento La Pedraja. Deixa eu voltar aqui para outra tela, fica mais fácil para a gente ver. Esse aqui fica mais fácil. Então vamos lá. Ele fica também entre Belorado e São Juan, logo no final da subida, depois de Vila Franca de Montes de Oca, e é uma estrutura que remete à memória da época da ditadura de Franco, igual o cemitério, tá? Foi construído em homenagem aos falecidos durante a Guerra Civil Espanhola e a repressão franquista. Então, esse aqui já é o outro lado da história, né? La Pedraja consiste em uma série de placas e elementos que recordam com nomes de pessoas que foram perseguidas e assassinadas durante o regime franquista. O monumento também serve como um local de reflexão e homenagem para aqueles que sofreram injustamente durante esse período, tornando-se um espaço significativo para a lembrança e a resistência. Então, isso aqui já é o outro lado, é o lado da resistência à ditadura de Francisco Franco. Então, é interessante, essa aqui é uma placa principal, ela é cercada aqui, né? Tem tipo uma gradezinha ali, o pessoal realmente respeita, né? E tem algumas placas aqui, tem uma pomba da paz aqui em cima, a data aqui, 1936, e o escrito aqui na placa, que diz que nesse lugar né, foram fuzilados umas 300 pessoas pelos que apoiaram o golpe de Estado do general Francisco Franco. Então, esse monumento foi logo do início, dali quando se instaurou a ditadura de Francisco Franco, contra a Segunda República legitimamente estabelecida, e que deu lugar à Guerra Civil Espanhola entre os anos de 36 e 39. Então, isso aqui foi bem o início. Tá? Foram assassinados nos primeiros meses da Guerra Civil por seus ideais políticos e por defender a liberdade. Esse humilde monumento, realizado por seus familiares, servirá para que nunca esquecemos a sua memória. Descansem em paz. É isso que eu falo. É um monumento para você lembrar o que aconteceu. Não é esquecer, você lembrar para que isso nunca mais ocorra. Então, essa aqui é uma placa que a gente encontra esse monumento aí, né, essa pedra, e com essa placa é bem interessante, bem pesado, né? Você sente a energia pesada no local, mas faz parte da história. Né? E na parte de trás daquela placa, tem essa frase aqui que eu achei muito interessante. Né? Até tirei uma foto. Não foi inútil a sua morte, foi inútil o seu fuzilamento. Olha que frase pesada, né? Bem pesada mesmo essa frase. Achei extremamente interessante e faz a gente refletir. Essa é mais uma
aqueles pontos do caminho que a gente para, reflete, pensa e que realmente mostra aí que a humanidade ainda tem que evoluir bastante, né? Então, não foi sua morte, não foi inútil a sua morte, foi inútil o seu fuzilamento. Por quê? Os ideais permaneceram. E aqui, mais duas fotos aí do local, né? Aqui é aquela pomba da paz que a gente vê, tem aqui na parte da frente também. Tá aí aqui uma cruz aqui, né? Descansa em paz, né? Então, bem interessante aí esse monumento La Pedraja. Então, vou ver se eu consigo puxar o vídeo aqui. Vou dar uma pausada no vídeo, puxar para mostrar o vídeo mostrando o entorno ali do monumento. Então, retomando aqui, eu consegui aqui achar o vídeo. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. Achado do monumento, né? Bem interessante. A data aqui, 1936. Vê que é um monumento bem simples, né? Bem tranquilo. Aqui do lado tem os bancos aqui, que o pessoal a gente chama de oásis, né? O pessoal fica sentado ali. Então, esse aqui é o monumento é La Pedraja, que é esse monumento que a gente está conversando. É bem simples, mas é bem interessante esse conhecimento, né? Sobre essa parte da história aí do Caminho de Santiago. Então, vamos voltar aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí de mais esse vídeo, mais um pouco dessa curiosidade aí sobre o Caminho de Santiago, né? Espero que com isso daqui a gente consiga conhecer cada vez mais o Caminho de Santiago para não chegar lá simplesmente para andar. Eu sempre falo, todo mundo que conversa comigo sobre o que é o Caminho de Santiago, vou andar 800 km. Não, você vai vivenciar uma história. É um caminho de autoconhecimento, de uma busca interior e também de um conhecimento histórico, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Esse tipo de história a gente não tem pelo tempo, né, de história aí que a gente tem no nosso país. A gente é de 1500, você tem aqui coisas aqui bem antigas aí no Caminho de Santiago. E não simplesmente passar pelo caminho, você tem que vivenciar aquilo, entender, olhar aquela igreja, olhar aquele monumento, olhar aquela construção, aquela ruína, entender o que é aquilo ali, e aquilo ali faz parte do caminho. Eu acho que isso aí é uma riqueza cultural espetacular, a gente volta com uma visão diferente. Então é isso que a gente conversa nesse canal, é isso que eu gosto de conversar. Logo, logo o livro vai estar pronto e a gente vai conseguir divulgar aí com muito mais detalhes, né? Aqui eu dou apenas uma pincelada do que é cada coisa que a gente viu no caminho, tá? E nesse livro não, eu já detalho, já mostro realmente os aspectos principais ali, e riquezas de detalhes ali de cada cidade, o que vê em cada cidade, o que vê em cada vilarejo, o que observar em cada catedral, em cada capela. Aqui é somente para a gente ter um conhecimento básico aí sobre o Caminho de Santiago. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, deixe aí seu comentário. O algoritmo do YouTube gosta quando a gente deixa um comentário, nem que seja só um joinha aí, para fortalecer o canal e a gente cada vez mais ter mais assunto para a gente conversar sobre o Caminho de Santiago, essa rota de peregrinação maravilhosa que a gente tem aí no norte da Espanha. Beleza? Um grande abraço a todos. Bom caminho!